Oi, gente, vamos entrando. Vou ter que botar um filtro aqui, né? Porque hoje, definitivamente, que espécie de live é essa que não se tem horário definido, né? Que loucura. Comecei falando que ia fazer o Doutora Raquel Responde às 6 horas da manhã. Já deu errado na primeira semana. Depois eu passei para falar que ia ser às 18. Deu errado também. E agora tô eu aqui começando o que? Às 20h16. Tô aqui aproveitando que eu tô num plantão. Tô aqui até na minha sala de estudos aqui com os meus alunos. Acabei de fazer um partinho normal com os meus alunos. E falei, tô aqui à toa. Já tá legal de começar a gente bater esse papo, né? Natália, eu tô fazendo consulta online sim, tá? Gente, vamos fazer o seguinte. Pega esse aviãozinho, manda pra todo mundo e avisa. A louca da Raquel finalmente entrou no Doutora Raquel Responde. Eu queria muito, eu acho que essa live vai ficar salva. Oi, Evandro. Tudo bem? Gente, é o seguinte, essa live ela tem que ficar salva. Isso não deixa de fazer parte de educação em sexualidade. A gente ensina método de monitorização da ovulação para a paciente não engravidar simplesmente? Não. A gente ensina também porque a paciente ela começa a ter contato com os próprios corrimentos, ela começa a aprender o que é um corrimento normal, o que não é. Ela aprende sobre as mudanças durante o ciclo menstrual, sobre cólica durante o ciclo. Ela pode sim aprender a conviver sem hormônio, ela pode aprender os momentos em que ela quer engravidar também, tá? Então, isso não deixa de fazer parte, ensinar o que eu vou ensinar hoje, que é a percepção da ovulação, não deixa de fazer parte também de educação em sexualidade. E, gente, isso daqui deveria ser ensinado dentro das escolas, tá? É um absurdo, como tem perguntas absurdas em cima de tudo que eu vou falar aqui. Essa live ela vai ficar salva. Vocês não têm noção como que esse tema balançou o meu Instagram, como que teve visualização no meu Instagram durante todo o dia. Nesse momento, por não ter avisado muita gente, vai ter pouca gente participando, mas as perguntas são inúmeras. Tem mais de 486 perguntas na minha caixinha, para vocês terem uma ideia. E de coisas assim, extremamente simples, que deveria ser não da minha detenção de conhecimento, mas de todo mundo, de todas vocês, dos homens, das mulheres, tá? Gente, quando é que é o período fértil dos homens? Alguém de vocês saberiam? Oi para todo mundo. Alguém saberia me dizer quando é que é o período fértil dos homens? Gente, os homens são férteis o tempo inteiro, tá? Eles produzem espermatozoide 24 horas por dia, 7 dias por semana, do início da vida ao final da vida deles, tá? Então não dá pra gente fazer contagem de período fértil masculino. A gente tem que fazer contagem de período fértil feminino sim. Oi, Lidiane, vai entrando aí. A gente tem que fazer então contagem do período fértil feminino. Como que a gente faz? Oi, Ana Paula, a gente faz essa avaliação. Se vocês quiserem deixando perguntas aí na caixinha, eu vou respondendo as que eu recebi durante o dia. Então, a mulher, ela é cíclica, né? Como que a gente faz? Só um pouquinho, botar aqui que eu tô com a cara feia. Como que a gente faz essa avaliação, então, do ciclo? Eu sou professora, eu gosto de escrever. Até porque eu preciso escrever algumas coisas aqui que são importantes para vocês. Por que esses métodos de tabelinha, eles não funcionam? Nós vamos lá conversar, então. Então, nós mulheres, nós somos cíclicas. A gente faz produções aqui no nosso sistema nervoso central que sinalizam o nosso ovário a fazer produção hormonal e todo mês nós recrutamos muitos folículos, por volta aí, sei lá, de uns 1000 folículos, tá? Lógico que todos esses 1000 não farão parte do nosso pool, da nossa reserva ovariana, tá? Então não são esses 1000 que vão ser nossos possíveis bebês, tá? Eles vão ser responsáveis aí por volta, esses 1000,
Só uns 18 aí, 12, quando a gente tem, sei lá, 25 anos, 30 anos, que vão fazer parte dos que a gente pode transformar, que vão ser... Agora pronto, tô tossindo. Desculpa. Que vai ser o nosso pool ovariano para o nosso futuro bebê. Então a gente tem a nossa sinalização, um desses hormônios vai perceber o melhor folículo. Aí ele vai lá e fala, olha, descobri um folículo bonito. Vou mandar mais hormônio para esse folículo bonito e vou botar esse folículo para crescer. Então esse folículo cresce bastante, fica grandão, fica cheião, chega, sei lá, em 30 milímetros e ele vai lá e explode. Essa explosão dele para mandar o óvulo é o que a gente chama da ovulação. Raquel, a ovulação ocorre na metade do ciclo, no 14º dia. Gente, não ocorre. O que na verdade é mais ou menos fixo é do dia da ovulação até a menstruação. Sim, pare tudo o que você está fazendo. Quando você ovula, você pode contar 14 dias que você vai menstruar. Mas, gente, da menstruação, 14 dias para frente, não quer dizer, minha querida, que você vai ovular. Então, tem muita mulher que fica se apegando nesse negócio da continha, fica se apegando nesse aplicativo e acha que não vai engravidar dessa forma, ou acha que vai engravidar dessa forma, simplesmente por contagem. E não é assim que as coisas funcionam. O que é mais ou menos fixo é do dia da ovulação ao dia que a gente menstrua, tá? Que são mais ou menos 14 dias. Agora, Raquel, se não é fixo, o que eu vou fazer? Você vai utilizar métodos de avaliação, de exame do seu corpo, tá? A gente vai ter que aprender a perceber os sinais que o seu corpo estão te falando. E o nosso corpo fala o tempo inteiro. O nosso corpo, ele dá sinal de tudo. Tudo que você precisar, ele tá te dando sinal. Ele dá sinal para você, inclusive, de quando você vai ovular. Quais são esses sinais? Por que a gente fala, então, de um método bom para evitar, por exemplo, gravidez? O melhor método, gente, é o método que combina percepção do muco cervical, que é o método que o pessoal chamava de Billings, apenas, que é o muco cervical, com a percepção da temperatura, pode ser da boca, axilar, vaginal, tá? Melhor ainda se fosse da boca. Axilar também, né? Que é mais fácil, tá bom? E percepção do muco, percepção da temperatura. E para aquelas mulheres que são mais ousadas, mais tranquilas, que têm uma boa avaliação de si mesmas, você pode também fazer diariamente. Quando tá com uma higiene adequada dos dedos, com uma unha curtinha, você pode fazer toque vaginal, enfia o dedo, para esperar a moto passar. Enfia o dedo lá dentro do colo do útero, lá no colo do útero, e percebe que perto da ovulação o colo do útero dá uma leve abridinha e sai aquele muquinho, tipo clara de ovo, tá bom? Vamos falar então do método sintotérmico, como é que funciona? Então, gente, o método sintotérmico, então, ele mistura todos eles. Então, quando a gente está próximo à nossa ovulação, o nosso muco, como que a gente percebe esse muco? Coisa mais simples. Pega o papel higiênico, você vai no banheiro, antes de fazer o xixi, antes de fazer o cocô, pega o papel higiênico, olha que difícil, bota na sua mão, passa de frente para trás, então, assim, ó, da vulva em direção ao bumbum. Escorregou é porque tem um corrimentinho, tem um muco, entenderam? Pode ser, então, quando tá muito seco, quando tá passando seco, é porque não tem muco. E aí você dá uma olhadinha. Quando a gente só está fértil no dia do muco clara de ovo? Não. A nossa fertilidade, ela começa já quando a gente tem um pouco de corrimento. Ele pode ser já um corrimento branco, que depois ele vai ficando mais claro, depois ele fica em clara de ovo, e depois ele volta para aquelas outros lá anteriores que eu falei, até ele secar, tá? Então, nesses dias que o corrimento já muda, a gente já começa a ficar
Isso, gente, ó, faz pergunta nessa interrogação aqui do lado do comentário, tá? Ó, então, a partir do momento então que o corrimento ele já começa a mudar as características, a mulher já está no período fértil, já dá para engravidar. E já pode ser evitado as relações com ejaculação vaginal nesse período, tá? Não é evitar relação sexual, tá, gente? Esqueçam que relação sexual, já vamos para o primeiro conceito. Relação sexual não é só penetração com ejaculação vaginal. Receberam essa, tá? Beijo, muito sexo oral, muito carinho, já é uma relação, tá? Então, nesses dias, vamos evitar penetração com ejaculação vaginal. Então, comecei aquela mudança. Raquel, passei um mês sem nada. Começou a ir lá na metade do ciclo, um corrimento que já tá mais branquinho. No outro dia, ele já tá começando a ficar liguento. No outro dia, ele ficou clara de ovo. Todos esses dias, eles já são dias férteis. Como que funciona? Aliando esse com a temperatura. Todo dia de manhã, abri o olho, bato a mão do lado da minha cama, peguei o meu termômetro, boto, espero um minuto. O termômetro tem que ser de alta precisão. Ele tem que anotar a temperatura, vírgula, mais 2 números depois, tá? Ou então aqueles de mercúrio você tem que aprender a ler, tá? Pode ser o digital com alta precisão. Por quê? Porque quando você ovula, a sua ovulação ela pode subir de 0,4 a 1 grau na sua temperatura. Então, todo dia de manhã eu olhei, 36, 36, 37, ovulei. Então, associei mudança do muco com aumento de temperatura, já sei que naqueles períodos eu estou em período ovulatório. Então, não posso manter relação vaginal com penetração e ejaculação nesse período. Outras relações nós podemos ter, tá bom? Pode entrar, fica à vontade. Estou fazendo a live de percepção. É bom que vocês aprendem, né? Homem sempre tem que aprender essas coisas, né? Então, vamos lá. Percebeu a temperatura, percebeu o muco cervical, que pode ser pelo de Billings. Para aquelas que eu falei que têm mais interesse, que conseguem avaliar, não são todas as mulheres que conseguem esse tipo de coisa, você pode fazer também por toque vaginal e avaliação do colo do útero. Na época nossa ovulatória, se você faz um toque, tá com a unha curtinha, tá com as mãos limpinhas, você pode fazer o toque com o dedo indicador, você consegue alcançar o colo do seu útero. O colo do útero, ele tá levemente mais abertinho e ele tá mais molinho, com uma consistência que a gente chama de consistência labial, tá bom? O colo do útero, para quem tem muita mulher que nunca fez isso, né? Nunca fez um alto toque. Então, para mulher, o colo do útero ele é bem lisinho. Normalmente ele tem uma consistência endurecidinha, como se fosse nasal, né? Quando nós estamos no período fértil, ele fica mais com a consistência labial, mais amolecidinho e mais abertinho, tá? Então, nós associamos, gente, 3 medidas que já estão te orientando com relação a um período fértil. Então, se a gente associa tudo isso e tem que fazer um diário de anotação. Hoje em dia a gente tem muita coisa. Para isso serve um aplicativo. Você tem aplicativos para anotações da mudança, aplicativos para método sintotérmico. Vou deixar isso tudo salvo, vou escrever isso para vocês, tá? Para esse tipo de método comportamental, ele realmente é mais seguro, tá? Ele é moderadamente seguro, tá? Então, para as mulheres que se conhecem bem, ele é um método seguro para você evitar essas relações nesse período. Deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar. Se vocês quiserem sair, entrar, pode ficar à vontade, tá, meninos? Deixa eu lembrar aqui o que eu tinha que falar mais do método, que ele é realmente seguro nesse período. Gente, o que mais de coisas que a gente pode perceber na ovulação? Na ovulação é muito comum romper o óvulo. A gente sempre, gente, tem derrame de líquido abdominal. É muito comum a gente ficar com um panduzinho, assim, ó, ficar com aquela barriguinha meio grande, uma distensãozinha abdominal. O intestino às vezes fica meio ruinzinho nesse período. Aquela mulher que se conhece muito bem, ela tem essas noções. O intestino fica meio ruinzinho nesse período. Tem uma certa cólica abdominal. Tem muita mulher que tem a dor do meio, né, a metade do ciclo. Então, são coisas que podem ser observadas que vão te orientar.
Gente, por que então não funciona a tabelinha? Justamente, assim, tem mulheres que são são muito corretas, menstruam de 28 em 28 dias. Podem ir tranquilos. Elas menstruam de 28 em 28 dias. Ok. Se elas menstruam de 28 em 28 dias, verdadeiramente a ovulação delas vai ocorrer por volta do 14º dia. Isso é verdade. Então, como que funciona? Se eu menstruo de 28 em 28 dias, vou mostrar a continha. Acho que não vai funcionar muito bem. Vou escrever aqui para vocês. Se eu menstruo de 28 em 28 dias, dia 1 é o primeiro dia da menstruação. Primeiro dia menstruei. Tem gente que me pergunta, primeiro dia que eu menstruo é o dia que sangra, que é a borra, que é o sangramento? Gente, é o dia que já vem o sangue vermelho, depende, assim, porque tem mulher que vem só uma borrinha pouquinha. Naquele outro dia que vem o sangue mais vermelho vivo, é o que você considera o dia 1 mesmo da menstruação. Porque tem mulheres que fica só aquela anunciação de menstruação. Quando vier mesmo o fluxo, aquele lá é o dia 1, primeiro dia da menstruação. Aí, o próximo dia da menstruação já é o primeiro dia do próximo ciclo. Então, no dia anterior fechou, você conta daquele primeiro dia até aquele dia. Deu 28 dias, então a ovulação é no 14º, é na metade. A gente conta 3 dias antes, 3 dias depois, mais o dia da ovulação, são 7 dias férteis. Então, é assim que funcionam as contas para quem é regular. Só que, gente, quem regula tudo isso e tá também muito envolvido no meio externo, e está envolvido com as nossas emoções, e está envolvido com a nossa saúde, e com a nossa tireoide, e com o nosso consumo alimentar, e com tudo que acontece à nossa volta também, é o hipotálamo. Não só o hipotálamo, porque o hipotálamo também está envolvido com todos os nossos outros sistemas. Se você adoeceu naquele mês, se algum familiar adoeceu, qualquer coisa que aconteceu ovariana sua, um ganho de peso excessivo, uma perda de peso excessiva, você pode ter uma alteraçãozinha no seu dia da ovulação. Alterou seu dia da ovulação, você está esperando a continha, você pode engravidar. Ou você está esperando a continha e você não engravidou do jeito que você queria. Então, gente, o aplicativo do celular, essa continha, ela se baseia simplesmente em dados que você anota, e aí pelo passado, tipo assim, no passado funcionou bem, mas o que está funcionando para você naquele momento? Um aplicativo, uma tabela, ela não entende o que está acontecendo com você naquele momento. E a gente tem que entender que o nosso balanço hormonal, ele é neurohormonal, hipotálamo, hipófise, ovariana. Vocês entenderam? Então, gente, esse balanço, ele é um pouco mais complexo do que simplesmente continhas que uma tabelinha pode te oferecer. Então, esse método da tabelinha, ele é muito falho comparado com o método de observação da nossa fertilidade. E o melhor para isso é esse que eu apresentei para vocês, que é o sintotérmico, que é Billings, que é o que a gente aprende até na igreja católica, eles ensinavam, né? Eu não sou católica, mas eu ouvia das meus pacientes falarem isso. Se eu estiver falando bobeira, podem me avisar. Que é o da avaliação do muco, que não é fértil só no dia da clara de ovo, mas a avaliação da temperatura basal, e eu falei para vocês também do toque vaginal e avaliação do colo, mas a sua observação da sua mudança de comportamento. Olha que interessante, quando a gente está perto de ovular, diferente do que muita gente acredita, tem muita gente ainda que acredita que a gente fica tesuda por conta de testosterona. Quantas pessoas aqui acreditam que a gente fica tesuda por conta de testosterona? Muita gente acredita nisso. Ontem eu estava lendo um trabalho muito legal e tem saído trabalhos científicos muito legais com relação a isso. O nosso tesão, gente, por volta da ovulação, ele tem a ver, na verdade, com um pico de estrogênio. Olha que lindo. É do hormônio feminino. Esse que a maioria das mulheres ficam malignizando. Ai, o estrogênio. Ai, como é ruim ser mulher.
esse que nos transforma mulher, que nos deixa com essa pele linda, maravilhosa, que nos faz femininas, é ele que nos dá o pico de tesão periovulatório. Então, quando a gente tem aquele pico de estrogênio periovulatório, que é ele que vai desencadear o pico de LH, que é o hormônio que vai estourar o nosso folículo para a gente ovular. Então, pico de estrogênio, tesão. Aquela mulher que se entende, aquela mulher que se conhece, ela percebe. Ela fala, gente, o que é isso que está acontecendo comigo? Ah, peraí, vou ovular, só pode ser. Então, para esses métodos funcionarem, a gente precisa se conhecer intimamente, tá bom? E agora lá, vamos para umas coisas que são extremamente importantes. Perguntas. Falei. Gente, primeira coisa, mulher que usa método contraceptivo, gente, não cicla. Mulher que usa método contraceptivo não tem TPM. Nós vamos falar sobre isso, tá? Não hoje, tá? Não tem TPM porque não ovula, porque não cicla, e aquela sua menstruação a gente nem pode chamar de menstruação. Então para de ficar fazendo tabelinha, porque a gente já sabe que tabelinha não funciona, usando anticoncepcional. Olha que nonsense. Você já não tem ciclo, tabelinha não funciona, ainda faz tabelinha usando anticoncepcional e ainda fica me mandando mensagem assim no Instagram e no meu consultório. Raquel, eu fiz a minha tabelinha usando anticoncepcional e não sei. Ô, João Wesley, tô precisando de um favor seu com uma paciente minha. Entrou aí e se ferrou. Vou atrás de você depois. E aí, gente, Gente, o João Wesley, ele é tão... Nossa, João Wesley, deixa eu me derramar aqui por você. Pra mim, ele é um dos melhores mastologistas que tem nesse mundo. Minha mãe uma vez estava com um nódulo, me deu uma ansiedade tão tremenda. Eu fui em Goiânia, tô em 420 km de Goiânia. Fui em Goiânia, busquei minha mãe, levei em Jataí pro João Wesley ver. Gosto demais de você, João. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, TPM não tem nada a ver, tá? Uso de anticoncepcional, não tem como avaliar a ovulação, porque você não ovula, meu amor. Não tem como, tá? Então, para de procurar ovulação. É ovulação em quem usa anticoncepcional. Se eu não ovulo, por que eu engravido? Porque todos os métodos têm falha, gente. Todos os métodos que têm falha. Relaxa. É assim mesmo, anticoncepcional vai falhar. Se você não quer que falhe, usa anticoncepcional com preservativo. Né? Se você não quer que falhe, evita relação sexual. A gente tem que... Entrou na chuva, molha, né? Então a gente tem que ter esse tipo de consciência. Dil falha, laqueadura falha, só não falha não transar. Perguntas que vieram para mim, vieram muitas perguntas. Deixa eu ver se tem perguntas aqui que eu posso responder. Ai, meu Deus. Não, eu preciso dessa aqui. Apesar do meu rosto sair o meu filtro aqui, vamos pôr filtro. Olha essa aqui. Dona Edneia, você tem o número de uma costureira? Porque quando eu te vi, perdi a linha. Eu mereço. Gente, falando de coisa séria aqui, essa pessoa entra aqui só para encher o saco. Dona Edneia, eu vou usar essa cantada mais tarde. Não, vou ficar... Gente, entra para fazer pergunta. Esse povo fica entrando só para me cantar. Sim, olha só essa pergunta. Essa pergunta é legal. Vou ficar pondo filtro, vou ficar de longe para vocês não verem minha cara de cansada. É normal ter dor na relação no meio do ciclo? Eu falei de dor no meio do ciclo porque a gente tem um certo derramamento de líquido. Pode também, quando rompe o folículo, às vezes naquele local onde rompeu, sangra também. A gente pode ter, vocês já viram que às vezes pode ter cisto hemorrágico, pode derramar um pouquinho. Quando a gente faz ultrassom no período fértil, a mulher às vezes está com a barriga cheinha de líquido. Então ela pode ter dor. Gente, ter relação no período fértil às vezes é bem doidinho, tá? A gente fica com tesão, a gente às vezes quer engravidar, quer transar nesse período e tá com dor. É comum sim ter, tá? Às vezes tenha relações que não sejam com penetração tão profunda. É uma das boas opções. Opte por opções que o pênis não vá tão profundamente, porque às vezes tá irritado o peritônio demais, né? Então às vezes quando faz aquelas penetrações muito profundas, né, aquele sexo muito profundo, você vai ter dor. Então opte por relações que não vão ser com penetrações tão profundas, tá? Ou sexo sem penetração, que eu amo, né? Falar isso pra vocês redescobrirem outras formas de sexo, tá? Pra quem usa anticoncepcional,
o parceiro pode gozar dentro sem risco de gravidez? Gente, já falei, 0 risco de gravidez, não transe, tá? Ah, não quero engravidar de jeito nenhum, então não transa, tá? Depois que para de tomar anticoncepcional, é demorado para engravidar? Se você não tem doença nenhuma, fertilidade 100%, parceiro 100%, tudo tá 100%, quando para o anticoncepcional, até 3 meses a sua fertilidade volta ao normal. Mas aí 80% das mulheres, a 90% vão engravidar em até 1 ano de tentativa. Calma, relaxa, virá o seu momento. Quero engravidar e não tenho ideia do meu período fértil. Assista essa live completíssima. Mande para suas amigas. Conte, meu ciclo é geralmente 28 dias. Você viu, gente? Ciclo. Ó, a paciente, a moça falando aqui, ó. O corrimento ocorreu no 21º e não no 14º. É isso aí, gente. Não é fixo assim, não, tá? A gente tem que aprender a se examinar. É verdade que passar muitos anos tomando anticoncepcional atrapalha engravidar? Não, tomar 1 ano, 10 anos, 17, 11, aparentemente não. Se você... Não para fertilidade. Eu ia entrar em um outro papo assim mais profundo, mas não. Quase que eu parei a transmissão, eu ia chorar. Período fértil dura mais ou menos quantos dias? A gente fala por volta de 7 dias, tá? É só no período fértil que engravida? Cuidado com essa pergunta. Vocês são muito bonitinhas, né? Bonito pra sua cara que me fez essa pergunta. Sim, é só no período fértil que engravida. O que é o período fértil? É quando o seu óvulo está disponível para o espermatozoide. Bonita. O problema é, eu estou acompanhando pelo meu celular e o meu celular fala que o meu período fértil é hoje, não vou transar hoje. Daqui 1 semana você transa e engravida. O problema é que o seu celular não sabe o seu dia da ovulação, tá? Então assim, ó, o seu corpo é que manda no seu período fértil. Realmente você está no seu período fértil? Não tem como engravidar fora do período fértil, porque o óvulo tem que estar disponível. O problema é, você sabe o seu período fértil? Tem como eu ficar fértil 1 dia antes de menstruar? Tem como meu óvulo romper só 1 dia antes? Gente, na teoria, sim, pode acontecer. Tá? Na prática também pode acontecer. Em um momento ou outro, esse óvulo demorar ser liberado. E naquele mês, a menstruação também descer. Uma menstruação descer só logo depois, né? E você considerar aquilo lá uma menstruação. Então, assim, ó, cuidado, que você tem que observar o seu corpo. A gente precisa aprender a ler os sinais que o nosso corpo dá. Essa pergunta, parece simples, mas as pacientes depois ficam falando, mas eu nem estava no meu período fértil. Não estava porque você não sabe ler o seu período fértil. Não tem como passar a pergunta sem ficar tirando minha cara linda de filtro, não. Eu vou fazer essa... Não sei nem por onde começar. Comece assistindo minha live. Uso Mirena. Tem o período fértil? O Mirena pode fazer de vez em quando disfunção da ovulação. Então, nem sempre você vai ovular, tá? Então, nem sempre você vai ovular. Querendo ou não, o Mirena, ele tem progesterona. Progesterona tá aí rodeando você, né? Progesterona é a primeira da nossa cascata de formação hormonal, depois vem a testosterona, estrogênio, pode dar disfunção ovulatória e assim esses hormônios aí que você está reclamando à flor da pele. Entraria em uma grande discussão aqui que não cabe para hoje, tá, gente? Nossa discussão hoje não é hormônio, é a mulher que não usa hormônio. Começa a contar do primeiro dia da menstruação quando desce bastante. Não conte só daquela borrinha pouquinha, não. Conta quando der um voluminho, tá? Meu esposo se recusa a usar preservativo e por isso tenho medo de vacilar e por vacilo dele engravidar.
Olha, coito interrompido tem falha de 27%, né? Uma hora vacila e engravida mesmo. Gente, é tão difícil entrar nesse mérito assim, porque aí eu ia ter que entrar no mérito da relação de vocês dois e da sua dificuldade de se impor na sua relação com o seu parceiro. Isso aqui, cara, é sessão de terapia, né? Aí você vai ter que tratar isso com a psicóloga, com você vai ter que ter crescimento e levar o seu marido para isso também. Não vai caber nessa live também não, a gente ia ter que ser uma live só sobre relação, tá? Quero parar de anticoncepcional, mas não quero engravidar. É a mesma pessoa. Então leve seu parceiro para terapia, faça terapia, aprenda a se posicionar, aprenda a dizer não, o corpo é seu, você escolhe o seu método, aprenda a viver longe de hormônios. Querendo ou não, ele faz mal pro seu corpo, ele faz mal para sua saúde. Se é isso que você quer, lute. Comece com uma terapia, gente. Falar não é libertador. Inclusive pro seu parceiro, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Falar não para quem você ama não vai fazer ele te largar. Dica de hoje da doutora Raquel. Largue seus hormônios e diga não pro seu parceiro. Não sexual. Não da relação da camisinha. Quais são os sinais físicos e psicológicos do período? Falei bastante disso, Beatriz. Tenho ciclo regular e no mês passado tive um aborto. O meu período pode desregular? Por 3 meses pode. Passou 3 meses, tem que regular. Senão você volta no seu médico que tem coisa errada. Sim, então sim. Sim também. Não tem a ver com cálculo. A sexagem fetal... Ai, não vou responder isso não. Tem muita coisa boa pra gente falar. Corrimento clara de ovo, não. Quem tem anticoncepcional, não. Tenho vários, doutora. Só pra dizer... Obrigada. Tem muita gente me chamando de maravilhosa. Vou aceitar os elogios. Toda mulher tem período fértil, mesmo usando o DIU. Depende do DIU. Eu uso DIU de cobre. Então eu tenho período fértil, graças a Deus. Tem coisa mais linda do que ter período fértil, gente? Eu fico maluca no meu período fértil. Eu amo. Na verdade, desde o 3º dia da minha menstruação ao meu período fértil, eu sou apaixonada. Eu tô nessa fase, né? Eu tô assim, sangrando, né? Eu tô na minha lua vermelha. Eu tô sangrando ainda. Mas essa pessoa que faladeira, alegrinha, isso aqui, ó, é esse período. A gente tá assim, ó, dopaminérgica, né? Que é o hormônio da alegria. Gostaria muito que todos vocês tivessem a oportunidade de ciclar e se conhecerem mulheres. A gente fica muito magnífica nesse período, né? Então eu uso DIU de cobre e tenho período fértil, tá bom? DIU Mirena pode ter disfunção ovulatória. Não sei nem como funciona, veja a live inteira. Parei o anticoncepcional, estou com 3 meses sem menstruar. O que pode ser? Vamos consultar. Tem que ver sua insulina, consumo de carboidratos, inflamação do corpo inteiro, como que você está se alimentando, como que está o estresse, como que está a atividade física. Gente, a ovulação e o período fértil, ele diz muito sobre a nossa saúde. Caramba, como diz. A mulher que tá vivendo num estado, olha, de filtro, né? Vocês viram como é que é o bagaço sem filtro. A mulher que tá vivendo, ela vai lá e faz uns exames basicão e fala, ai, tô ótima, ultrassom, ai, nossa, tô ótima, e tá sem menstruar. Não tá ótimo, você tá doente. Tem muita coisa para ser conversada, nem que seja na terapia, mas você tá adoecida, tá? Tem gente que acha que esse adoecimento aqui, ele não é adoecimento significativo, mas você tá às vezes sem menstruar por conta de um adoecimento importante aqui. Então, às vezes, nem que eu tenha que te mandar para terapia, mas a gente precisa levar isso pro consultório e ser conversado, tá? Gente, tem muita pergunta. Vai vencer o nosso horário. Vou ter que fazer outra live disso aqui, uai. Gostei desse negócio aqui. Tem muita gente interessada nisso, né? Gostei. Menstruei dia 13, fico... Não, gente, esses daí vocês vão ter que se virem, calculem seus dias férteis. Já avisando para vocês que calcular dia fértil é borracha. Se você tiver dúvidas mesmo e quiser conhecer o seu período fértil, assista a live inteira.
Qualquer coisa, marca consulta online, vai no meu consultório. As minhas consultas hoje em dia têm sido com espelho para ensinar vocês a se examinarem, tá? Tem que passar por consulta de orientação sobre isso. Não dá para fazer isso em live, não. Qual o período de idade da mulher considerado pelos médicos ideal para engravidar? Olha, depende de qual médico que você vai. Mas, por exemplo, depende, porque assim, a gente tem que avaliar a sua reserva ovariana. Não é o período ideal para você engravidar. Antes de você pensar sobre isso, vamos avaliar a sua reserva ovariana. Eu acho que a melhor resposta para essa sua pergunta... eu tô lendo sem pôr a pergunta aqui. Ignorante. A pessoa me perguntou o seguinte, gente... Qual que é o período ideal para engravidar? Eu acho que a melhor resposta que eu tenho que dar, depois de eu ouvir muito o Dr. Walter, a doutora Natália, o Dr. Walter Costa, ele bate muito isso no Instagram dele, é muito legal isso, gente. Não é o período ideal, é como está a sua reserva ovariana, até quando você pode esperar. Não sou eu médica que tem que mandar no dia que você vai engravidar, mas assim, até quando os seus ovários vão trabalhar para isso, tá bom? Porque se for por questão de idade e saúde... Gente, estou eu aqui, 34 anos, muito mais saudável que aos 25, né? Eu acho que eu aos 25 anos teria uma gravidez de muito mais alto risco do que eu agora aos 34. Eu malho, eu só ponho para dentro do meu corpo alimentos que eu tenho certeza de que eles vão ser curativos para o meu corpo. Eu evito qualquer coisa que eu sei que vai me adoecer. Eu faço terapia, eu só aceito as coisas que eu sei que vão me fortalecer. Então, essa Raquel nesse lugar aos 34 anos é muito melhor que a Raquel aos 25. Então, não é uma questão de idade da escolha. Mas o ovário da Raquel de 34 não é o ovário da Raquel de 25. A Raquel de 25 era muito mais fértil do que a Raquel de 34. Vocês estão entendendo essa diferença? Então, assim, primeiro, eu acho que a melhor resposta é... Avalie a sua função ovariana, depois a gente conversa sobre o resto, tá? E não é médico que tem que determinar o seu dia de engravidar, não, minha filha. É você, tá? Uma filha. Ai, meu rosto. Vou parar de pôr esse filtro, senão vocês vão ficar enganadas aqui. A gente tem que assumir quem que a gente é, né, também. Não dá certo. Gente, é muita pergunta, que delícia. Nunca participei de uma live tão bombante. Olha, amamentação. Criança de 1 ano sem tomar anticoncepcional. Você já está menstruando? Se você já está menstruando, olha, eu vou me assumir aqui, sem filtro. Você já está menstruando? Se você já está menstruando, você vai avaliar exatamente da forma com que eu te expliquei. Toque, clara de ovo, ou por toque com os 2 dedos, ou passa o papel higiênico e avalia, tá? Papel higiênico, olha que difícil o exame físico. Papel higiênico, toque vaginal e temperatura axilar. Anotem, gente, passem a anotar. Passa a anotar como estão seus sentimentos naquele dia. Passa a anotar sua menstruação, quantos dias eu menstruei, como que estava meu sangramento, tá? Engraçado também que parar para se olhar, parar para se examinar, dá uma mudança muito grande no nosso olhar para a nossa saúde, tá bom? Vamos olhar mais perguntas? Queria ver o que vocês estão falando aí, mas eu tô olhando só pergunta. Tem gente falando se deve se preocupar. Tem muita gente falando de Mirena. Não vou falar de Mirena hoje, não. Cansei de Mirena. Mirena é hormônio, não vamos falar de Mirena hoje, não. Tem uma época do mês que sempre solta um muco transparente, branquinho, sem cor. Tem que dar uma olhada no que é esse muco. Peraí que bateram na minha porta, eu tô de plantão, eu tenho que olhar. Com licença. Sim. A paciente está com uma pressão de 20/13, aí a gente fez hidralazina, depois passou, continua com 20/13, fez hidralazina porque já estava. Qual paciente? Mirena, puérpera. Tá. E aí a gente não pode solicitar a rotina de DEG para ela de novo? Podemos. Foi a primeira de hidralazina, tem quanto tempo essa hidralazina? Nada, ela já fez umas 2 horas. Já faz hidralazina de novo agora, de 20 em 20 minutos nós vamos fazer, tá bom? Aí Se pode fazer precisar. 3 vezes. Sim, mas já começa, faz a primeira dose agora pra mim. Ela já fez a primeira dose. Deixa eu te falar, então eu acho que ela já fez mais de 3 vezes a hidralazina. Tá, então, qual que foi o último momento que ela fez?
Foi mais ou menos... Discussão de caso clínico online. Foi a hora que a gente estava chegando pro parto normal. Isso, 15 horas, aí fez agora do parto normal, que as meninas não anotaram aqui, e vai fazer agora. Então faz agora e eu já vou lá, tá terminando aqui. Tá, senhora. Paciente com pressão alta no plantão. 71 pessoas, então vamos lá. Sim, tem época do mês que solta um muco transparente branquinho sem cheiro. Pode ser, pode ser. Tem que ver, porque nem sempre é só a clara de ovo, tá? Tem que lembrar também que quando vai no final do mês, que vai ficando mais a progesterona, às vezes a gente fica com um muco mais grossinho mesmo, tá? Vamos dar uma olhada geral nas pessoas que estiveram aqui comigo, porque eu estou com uma paciente de pós-parto, provavelmente com quadro de pré-eclâmpsia a eclâmpsia. Vamos ali para cuidar da paciente, cuidar dos meus alunos, que esse não é o momento só da gente fazer live. Mas eu tô tão contente de ter tanta paciente online comigo, para um tema, para uma live que eu nem marquei, que eu marquei, desmarquei, ela vai ficar salva. Eu vou deixar mais oportunidade de perguntas. Eu fico feliz, não é por vocês quererem abandonar a anticoncepcional, não é só por vocês quererem estar aqui comigo, mas é por ver o despertar de tantas mulheres que querem se conhecer. Tanta mulher que tem coragem de sentir o próprio cheiro, tanta mulher que tem coragem de começar a fazer toque, de começar a falar que não tá tendo orgasmo, de começar a reclamar que não tá valendo a pena transar por transar. Então isso tudo é que me traz muita alegria, né? Eu acho que esse é o meu trabalho na sexualidade. Falar sobre isso aqui é sexualidade, tá? Falar sobre ST, gravidez na adolescência é sexualidade. Sexualidade não é putaria, autoconhecimento é sexualidade, isso aqui tem que ser ensinado dentro de casa, nas escolas. Eu acho que esse é meu trabalho. E sem marcar, ter 74 pessoas comigo aqui, gente, isso aqui é uma honra imensa. Muito obrigada por todo mundo que está aqui. Preciso mesmo ir lá dar atenção para as minhas alunas e para essa minha paciente, tá? Boa noite, muito carinhosa. Nem queria abandonar vocês, queria que vocês fossem comigo ali avaliar essa paciente junto. Mas eu vou gravar a live e me despedir, tá bom? Ó, um beijão carinhoso para todas vocês, tá? Tchau.